Também desejo saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Grata a Deus por mais um domingo, por esta rica e oportunidade de estarmos aqui. Como eu sempre digo, é por Ele e para Ele. São todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Aleluia. Que palavra, irmão Antônio deixou. É algo que a gente está vendo, que está se encaminhando para o fim. Osés, ele diz, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Mas eu convido a você, nesta noite, a abrir a Bíblia. Quero falar do cuidado de Deus. Aleluia. Quero falar de Ruth. Glória a Jesus. Louva a Deus por esta rica e oportunidade de mais um domingo poder estar na casa do Senhor, entrar a semana jubilando pelos feitos dele em nossas vidas, pelo cuidado. Já escutei aqui o louvor dos nossos conterrâneos, canção e louvor, expressando que Ele cuida de mim, de você. O cuidado de Deus é algo tão inefável, aleluia, que até dormindo, Ele está cuidando de mim e de você. Abra aí a tua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 3, verso 18, que nos diz: Então Noemi assegurou a Ruth: Fica tranquila, minha filha, até saberás como terminará tudo isso. Com certeza este homem não descansará, enquanto não solucionar ainda hoje estas questões. Podeis sentar. Em outra linguagem diz, sosseга-te. Ele não descansará enquanto não concluir este negócio. O que eu amo Jesus e Ruth expressa na fala de sua sogra Noemi. Se você começar a ler do primeiro capítulo, você vai entender que Ruth era nora de Noemi, casada com um dos seus filhos, a qual veio a falecer. E a Bíblia diz que a obediência de Ruth era tão grande a Noemi, ao Deus de Noemi, a qual quando Noemi disse, fica-te, ou vai, e ela decidiu ficar. Ela decidiu seguir com Noemi quando a outra nora decidiu partir em uma longa jornada. Mas o que eu quero falar nesta noite é, ao entender que o cuidado de Deus sobre a vida de Ruth, através da sua sogra Noemi, se estendeu. Pois quando a Bíblia fala que Ruth era uma jovem pobre, mas Deus ele já tinha um futuro traçado diante da obediência. Muitas vezes trilhamos caminho a qual a gente olha e as pessoas que estão de fora, que não ouviu a promessa, que não entende a promessa de Deus sobre a sua vida, fica a questionar. Às vezes vê a história de dor. A Bíblia diz que a história de Ruth é uma história bem pequena, bem resumida.
Porque se você for ler o livro de Ruth, você não vai encontrar muita coisa. Mas a Bíblia diz que a obediência a qual Ruth teve a sua sogra Noemi levou a um status de vitória, de virada de chave. Porque se você começar a ler o capítulo 3 do início, aonde Boaz aparece, mediante depois da morte do esposo de Ruth, e ali já era um propósito a qual, diante do processo que Ruth estava a passar com a perca de seu esposo, não sabia ela para onde iria, o que ia fazer, aonde estaria, como ia ficar, mas Deus já tinha tudo preparado. A Bíblia diz que quando Noemi chama Ruth, ao Ruth declarar que vai ficar com ela, elas seguiram. Muitas vezes, diante de um momento de perca, em que muitas vezes nos sobrevêm situações que é necessário a gente perder. Aos nossos olhos, a gente está perdendo. Quando, na verdade, é Deus, aleluia, preparando algo maior à nossa frente. Aleluia, porque quando eu estava lendo, eu entendi que Noemi, ela estava a entender que para onde ela estava indo, estava na direção certa. Para aquele casebre, para aquela cidade a qual ela saiu. E ficou. Mas ela não sabia de uma coisa. Que enquanto ela estava em outra cidade, aleluia, Deus estava cuidando do que era dela. Aleluia. Quando eu estava lendo, eu entendi que a provisão de Deus, aleluia, vem de onde menos esperamos. Que a ação de Deus acontece de onde menos esperamos. O negócio é estar no centro da vontade de Deus. Porque eu entendo que Ruth, ela tinha o livre-arbítrio de seguir o seu caminho. Mas Deus já tinha preparado uma história para ela. Aleluia. E era uma história de vitória. Aleluia. Muitas vezes nos deparamos com situações que aos nossos olhos parece até estar impossível. Parece que não vai chegar a lugar algum. Aleluia. Porque a história de Noemi, sozinha, com Ruth, sem seus 2 filhos, aleluia, sem seu esposo, aleluia, só lhe restava uma casa velha, que era uma tapera, como a Bíblia diz, devido ao tempo que ela não estava mais lá cuidando. Mas o nosso Deus, aleluia, Ele cuidou do que era de Noemi. A Bíblia diz que quando Noemi, ao entrar em sua casa, a começar a organizar, a limpar, aleluia, glória a Jesus, talvez até sem entender a dor, aleluia, talvez estava tão grande a transparecer, que talvez ela não estava vendo que ali era o começo de uma nova história de Deus para a vida dela e de Ruth. Aleluia!
A Bíblia diz, aleluia, que o seu primo, logo quando soube, aleluia, glória a Deus, diante de tudo que ela estava passando, aleluia, não sabia Noemi que as suas terras, aleluia, estava a florescer, aleluia. A casa ficou fechada, mas se você vê na palavra de Deus, a terra estava produzindo e muito. Era um ano de uma grande lavoura, aleluia, de sucesso, aleluia. E a Bíblia diz que quando aquela mulher, aleluia, se deparou com o seu primo Boaz, aleluia, ele entendeu que o tempo dele usar a terra, aleluia, do dia que ela saiu até o dia que ela voltou para a sua casa, era necessário ele a restituir. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que da primeira colheita até a sua última colheita, aleluia, Noemi, aleluia, foi bem-aventurada pelo cuidado e a misericórdia de Deus. E muitas vezes parece as coisas estar até paradas. Aleluia, eu tenho o costume sempre de perguntar ao meu esposo: você pode até estar vendo tudo parado, mas Deus está trabalhando. Eu não sei em qual situação que você queira que o Senhor trabalhe. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Aleluia. Porque o cenário de Noemi era um cenário de dor, de tristeza, de luto. E a Bíblia diz que luto, o semblante, não é nada bom. É um cenário a qual olha para um lado, para o outro. Parece que não há mais esperança. Aleluia. Mas a Bíblia diz que diante do cuidado de Deus, quando, aleluia, o cuidado de Deus chegou sobre a vida de Ruth e de Noemi, a alegria foi tão grande, aleluia, que começaram, aleluia, a salmodiar, aleluia, de alegria, e o luto tornou-se em alegria. Aleluia, porque ela sabia, glória a Deus, o que era a dor, o tamanho da dor. Mas ela não sabia o tamanho da alegria que o Senhor estava preparando para a vida delas duas. Aleluia. E eu vejo que Deus, Ele usa Ruth, aleluia, para chegar ao propósito, aleluia, de resposta na vida de Noemi. E quantas vezes, em situações a qual nós nos deparamos, e sempre Deus tem uma Ruth ou um Boaz preparado por Deus, aleluia, para determinar aquilo que Deus tem, para trazer a mim e a você o projeto do sonho. Aleluia. Se você está sonhando, continue sonhando. Às vezes eu até fico sorrindo. Às vezes eu até entendo que sonhamos, mas os sonhos maiores são de Deus para nossas vidas. E saiba que quando eu vejo a história de Ruth e Noemi, a lealdade, aleluia, a obediência, a trajetória
porque o cenário já estava criado. Eu entendo que cada noite, cada dia, por mais difíceis ou situações que pareça passar, é para um novo amanhã. Aleluia! Que eu e você possa entender. Se ainda ouvires não hoje de Deus, pode ter certeza, é porque Ele conhece o meu e o teu amanhã. E o meu e o teu amanhã de não, aleluia, que levamos, pode ter certeza que é o sucesso da vitória da parte de Deus para a nossa vida. Quantas vezes eu pensei que Deus tinha frustrado os meus planos, meus sonhos. E hoje eu entendo, aleluia, que Ele só estava me privando, aleluia, para no tempo certo eu viver os sonhos dEle, aleluia, para a minha vida. E assim não é diferente na sua vida. Nós vamos viver tudo que o Senhor tem projetado para mim e para você. Aleluia. Nossos filhos vão viver a promessa. Aleluia. Não importa que se eles não entendam. Aleluia. Mas na hora certa, quando o Senhor chega, aleluia, Ele faz entender. Aleluia. E Ele amadurece de uma tal forma, aleluia, que ao olhar para trás, vai dizer, foi o Senhor, foi a mão de Deus, foi o cuidado de Deus. Aleluia. Quantas vezes na minha trajetória, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, eu ouvia minha mãe dizer, quando muitas vezes eu dizia, eu queria fazer algo, e ela dizia, você é diferente, Deus tem algo diferente com você. Aleluia. Ainda que você não queira, Valquíria, Deus tem algo diferente. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe. Aleluia. Uma mulher afastada do caminho do Senhor. Aleluia. Com os deuses a qual ela escolheu para adorar. Aleluia. Mas ela fazia questão de dizer, aleluia, e se você ver entender a história de Ruth, aleluia, uma moabita, a qual se converteu ao nosso Deus, a qual entendeu, passou a entender o poder de Deus, o projeto a qual Deus tinha para a vida dela, aleluia, glória a Deus, que fez mudar o cenário. Glória a Jesus. E hoje eu entendo, aleluia, que o melhor de Deus está sempre para sobreviver a minha vida e a tua vida. Não importa como esteja o cenário, não importa como esteja a circunstância, porque o que eu amo Jesus é que Ele não está preocupado com o cenário, se está favorável ou está desfavorável, porque Ele é o próprio cenário, quando Ele quer entrar na história, quando Ele quer mudar a situação. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes, diante de cada situação, eu olho e digo, Jesus, só o Senhor para fazer milagre. Só o Senhor para entrar e intervir e mudar a história. Aí eu começo a folhear a Bíblia, eu vejo de Gênesis e Apocalipse os feitos de Deus. Então não é diferente em nossas vidas. Que eu e você possa permanecer no centro. Porque quando está no centro, não importa o lugar.
pode estar desfavorável, mas Ele vai chegar e vai fazer você entender que o percurso que Ele fez você trilhar não foi para lhe punir. Não, mãe. Mas foi para adquirir experiência. Aleluia. Foi para você entender que o projeto de Deus, aleluia, vai muito além do nosso entendimento. O nosso entendimento e o nosso conhecimento está à vista pelaquilo que nós vimos. Glória a Deus. E o de Deus vai muito além, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele é imutável, Ele conhece o meu e o teu amanhã. Ele só quer que eu e você sossegue, descanse, acredite, aleluia, confie, aleluia, que não temas ao cenário. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, porque mediante do cenário, aleluia, Ele chega e muda a história. Deus está pronto para mudar a nossa história. Todos os dias, quando eu olho para o céu dessa Austrália, eu vejo um cenário diferente. Temos uma mesa na sala, jantamos, tomamos café e tem uma janela que fica de frente para o céu. Todos os dias, presbítero Marcelo, quando eu sento à mesa, eu olho logo o cenário. E eu percebo que todo dia é um cenário diferente. E às vezes eu até converso com meu esposo, será que as pessoas, como está o mundo hoje, corrido, ele para analisar que o dia de hoje foi diferente do dia de ontem. O cenário do céu foi diferente. O cuidado de Deus foi diferente. A provisão de Deus foi diferente. O livramento de Deus foi diferente. Aleluia. Porque muitas vezes a correria, muitas vezes estamos tão centralizados aqui na terra, nas coisas que temos para resolver, que é o normal, que estamos na terra, que às vezes esquecemos de parar um pouco para admirar a grandeza e o cuidado de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem diria, aleluia. Glória a Jesus. Quem diria que a história daquelas duas mulheres de dor, aleluia, se achando sozinha, ia ser mudada pela obediência. Aleluia. Eu amo Jesus, porque Ele nos coloca à prova, mas Ele não deixa morrermos na prova. E Ele também nos aprova diante da prova que Ele nos coloca. Aleluia. O que eu amo Jesus é que Ele faz a gente entender que a vontade dEle é soberana. O que eu amo Jesus é que Ele faz com que a gente entenda que as lágrimas de hoje, aleluia, trará belos sorrisos de vitória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que esta semana que se inicia hoje, o que você não está vendo se movimentar,
que Deus possa fazer você olhar diferente. Porque eu entendo que se Noemi, que estava prestes a voltar para a sua casa, para a sua cidade, ela fosse olhar o cenário, talvez ela ia recuar. Porque quando estamos olhando para o cenário, a tendência é tudo piorar. Mas quando passamos a olhar diferente do cenário em que nós estamos, Deus está pronto a mudar. Deus está pronto a fazer, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Ele só quer que eu e você acredite, confie, descanse, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade e Ele cuidará de vós. Ele cuidou de Ruth, Ele cuidou de Noemi. E não é diferente em nossas vidas. O cuidado dele segue adiante. Ele continuará cuidando de mim e de você. Que eu e você entenda. Aleluia. Aquilo que você não está a ver hoje está sendo preparado. Aleluia. E quando for a hora certa, o momento certo, você vai se alegrar, eu vou me alegrar. Aleluia. Porque Deus já tem um cenário, a cortina certa para abrir de vitória. Aleluia. E se Ele não abriu ainda, porque não chegou o momento. Aleluia. E eu sou grata a Deus por este domingo. Eu sou grata a Deus por este cuidado. Aleluia, eu sou grata ao Senhor pela infinita misericórdia de estar aqui. Aleluia, glória. Às vezes eu olho e digo, Jesus, se não fosse o Senhor. Aleluia. Se não fosse o Senhor, diga a Israel. Glória a Jesus. Quando eu paro para lembrar, eu estava lendo essa história, meditando no percurso que eu já trilhei. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sempre faço questão de dizer, porque há marcas que eu carrego, que nunca vou esquecer da provisão, do cuidado, da ação, da intervenção divina sobre a minha vida. E eu vejo que a página, ela tem sido virada. E um novo livro o Senhor tem escrito. Eu posso fazer uma oração, pastor? Eu quero convidar você de pé. Glória a Deus. Eu já contei aqui aos irmãos, várias vezes, eu sempre faço questão de lembrar, porque eu irei carregar isso comigo para o resto da vida. É o meu testemunho e carrego marcas fortes. O cuidado de Deus através da oração é algo tão grande que estamos aqui na Austrália. Ela ultrapassa fronteira.
ela ultrapassa qualquer outra coisa. Não vou esquecer nunca do dia 21 de dezembro de 2017. Naquela UTI móvel, sendo operada. Quando por um instante eu senti o poder da oração tão grande perto de mim, que até hoje me faz entender o valor da oração. Eu quero orar por mim, quero orar por você. Soberano e eterno Deus, Paizinho, nesta noite diante da Tua presença, muitas vezes diante de cada cenário, a qual nós vimos ao nosso redor, que muitas vezes não está favorável aos nossos olhos, diante daquilo que estamos esperando da Tua parte como promessa. Mas eu quero te dizer que estar no centro da Tua vontade me faz entender que na hora certa da Tua parte, o Senhor vai chegar. E quando o Senhor chega, a Tua palavra diz que até o que passar correndo tem que ver. Aleluia. Que o Senhor possa determinar durante esta semana que se inicia resposta. Que o Senhor possa nos trazer vitória. Que o Senhor possa trazer soluções para as causas impossíveis a qual colocamos em Teu altar. Porque em Teu altar é qual lançamos toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa frustração, tudo aquilo a qual o Senhor sabe que muitas vezes abrimos diante de Ti, porque Tu és um Pai zeloso, um Pai cuidadoso, um Pai a qual sabe a nossa necessidade, sem nem precisar abrir a nossa boca. Toma a Tua igreja, toma a necessidade dos Teus filhos em Tuas mãos. Senhor, assim como o vento sopra o vento das novidades, sopra os ventos das notícias, a qual muitas vezes alguém espera ansiosamente, e o Senhor está